Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Quero agradecer a vocês, os meus amigos, pelo apoio no canal. E vamos que vamos, porque muitas coisas serão faladas aqui. O vídeo de hoje é um vídeo talvez polêmico, talvez não. Mas o que eu vou falar aqui hoje vai ser muito interessante para nós ateus e os agnósticos que estão neste canal. E o tema do vídeo de hoje é 3 tipos de supostos ex-ateus que apareceram na internet e tem por aí em igrejas pregando. E nesses últimos dias aí, ou seja, nos dias atuais, tem tido uma avalanche de supostos, deixando claro, ex-ateus, que militam o ateísmo por muito tempo, depois vem dizendo que são ex-ateus. Mas você conhecendo as histórias, você vai entender o porquê tomaram esta decisão. Deixando claro aqui, eu não tenho nenhuma desavença com nenhum ateu, nenhum agnóstico e também nenhum suposto ex-ateu. Até hoje, acho que eu sou um dos poucos canais aqui na internet, um dos poucos canais que alguém que tem a mesma ideia que eu faz vídeo. Não, nunca teve nenhum vídeo falando do Antônio Galvão, porque eu respeito todos. Os ateus aqui da internet, ateus, militantes, todos eu os considero como amigo. E cada canal, independente de ser pequeno ou grande, eu vou lá conhecendo, eu vou lá e me inscrevo. Talvez eu não sou inscrito no canal de alguém aqui, porque talvez eu não cheguei ainda. Me inscrevo, porque nós somos uma quantidade pequena de ateus. Não tenho nenhuma treta com nenhum. Todo trabalho ateísta militante aqui na internet, para mim, é louvável. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua ideia. E eu considero todos. Mas eu preciso falar isso aqui. Eu preciso falar porque eu recebo muitos vídeos de alguém que se dizia ateu, que militava e depois disse que é ex-ateu por isso, por aquilo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Jamais. Cada um tem a sua forma de ser, independente. Eu só digo que eu não acredito, essa palavra acredito, nem gosto de usar. Eu costumo dizer o seguinte, para mim não existe nenhum ex-ateu, porque para existir um ex-ateu, teria que primeiro, só tem 2 motivos para existir um ex-ateu, na minha opinião, 2 motivos. Primeiro, se ele sofrer de uma amnésia total e não lembrar de nada de ontem para trás. De ontem para trás. Aí alguém pode voltar a enganar ele de novo dizendo que há um Deus por aí, alguma coisa por aí. A amnésia pode acontecer até por uma pancada na cabeça. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, de fato acontecesse algo global, fenomenal, impactante na globo inteiro, que não tivesse outro jeito de ter que entender que seria algo sobrenatural. Seria a presença de algum Deus, alguma coisa, mostrando sua cara, mostrando que de fato existe. Aí, eu acredito que não ia existir só um ex-ateu, ou 2, ou 3, ou 4, ou meia dúzia por aí. Muitos, até eu, todos. Não tendo esses 2 motivos, logo, um ex-ateu para mim é igual, eu já falei isso em outros vídeos, em lives, em entrevistas, é igual um ex-alfabetizado. Não vai existir. Uma vez alfabetizado das coisas da vida, dificilmente ele vai voltar a ser analfabeto novamente. Só se levar uma pancada na cabeça ou uma amnésia. Então, eu fiz aqui uma pesquisa e eu comecei a pensar, eu vendo
esses supostos ex-ateus por aí, eu pude classificar talvez alguém aí vai encontrar outros motivos, outros tipos de ex-ateus, até mais detalhados do que eu, mas eu encontrei 3 tipos de supostos ex-ateus. E eu vou explicar aqui, deixando claro, se você já foi do meu canal, é inscrito no meu canal, era ateu e diz que agora é ex-ateu, nada contra você não, viu? Eu estou falando o que eu acho, nada contra você. E o que eu vou falar aqui é algo muito sério. Que eu digo pra você, eu penso assim, uma vez ateu até que realmente uma dessas duas coisas venha acontecer. Amnésia ou algo fenomenal global. Ou então até universal. Isso jamais vai acontecer. O primeiro tipo que eu encontrei de suposto ex-ateu é aquele que identifica como o decepcionado ou frustrado, que chamam de revoltado com Deus que ainda acredita. Tá cheio deles aí nas igrejas dando testemunho, né? Dizendo que foi ateu. Mentira, nunca foi ateu. Ele se revoltou por algum fato que chamou atenção, se decepcionou, se frustrou por alguma coisa da igreja. Não vai acreditar mais em Deus, mas ele continua acreditando. Aí talvez alguém pergunte: Anthony, você conta muita história da sua mãe, já contou muito. Será que você não é um desses? Revoltado, dizendo que é ateu? Espera aí. Minha mãe não foi o fator principal, quem conhece a minha história, de eu ter me tornado ateu. Teve outros fatores, mas o fator da minha mãe prova que em mim não foi uma revolta e nem uma decepção, nem uma frustração, porque quando a minha mãe morreu, eu aceitei tudo numa boa. Acreditava que foi a permissão de um Deus e continuei na igreja. Continuei cristão. Cristão, entre aspas. E eu fiquei quase 13 anos pregando depois que a minha mãe faleceu, que a minha mãe morreu. Que revolta é essa que chega depois de 13 anos? Olha só, tem um vídeo aí na internet que eu vou mostrar para você aqui, o link do vídeo, tá aí a foto do vídeo. Eu, como pastor, estava pregando 5 dias depois da morte da minha mãe, na igreja do Evangelho Quadrangular do meu amigo, pastor João Vanisque, ali em Jaguaquara. 5 dias. E na introdução da mensagem eu falei isso. Eu falei assim: vocês acham que é fácil pregar 5 dias depois que a minha mãe morreu, faleceu? Eu ainda falei isso no vídeo. Se você assistir esse vídeo, acredito que você vai ouvir isso no vídeo, logo no início do vídeo. E depois eu continuei. Não tinha nada que trouxesse a mim uma suposta revolta. Então não foi revolta. E ainda tomei conta de igreja. Pastoreei uma igreja 1 ano e meio, do mesmo ministério da minha mãe. Depois que a minha mãe faleceu, participei de eventos, preguei 13 anos depois. O nascimento do início do ateísmo na minha vida, eu já falei isso em entrevistas, aconteceu no momento que eu convidei o meu filho para batizar e ele me deu um choque de realidade. Dali para frente, eu comecei a entender. Aí vem à mente que o fator da minha mãe não teria sentido caso existisse de fato um Deus. Mas não foi. Não teve. Então, eu me tornei ateu através de muitas pesquisas. Fui lá, fui observar, fui ver. E hoje eu me acho um ateu convicto. Eu ainda brinco ainda, eu digo que eu sou um ateu por excelência. E a cada dia eu vou ficando ainda mais. E há quem diga que ateísmo não tem sentido, que ateu não tem sentido, aquela coisa toda. Não entende nada de ateu ainda, infelizmente. Eu já vi alguns dizendo aí na internet: um ateu, se ele é ateu, ele diz que não acredita em Deus, por que ele fica o tempo todo combatendo? Não, ateu convicto de um ateísmo, ele não milita a questão de contra um Deus, cara. A gente fala por hipótese, é porque vocês não entendem. Vocês ficam batendo na tecla de uma coisa que não tem sentido.
ateu, ele milita e ele defende um racionalismo, uma racionalidade. E ele é contra um sistema enganador que inventou um Deus ou os deuses. Ateu não fala mal de Deus. Às vezes a gente brinca, aquela coisa toda, alguns ateus falam as coisas sobre... Mas isso é uma crítica que fazem ao próprio sistema, não a um Deus. Porque a gente sabe que não está por aí, mas a gente usa a expressão o tempo todo falando. Por quê? Porque nós apanhamos muito, nós ateus, por conta dessa expressão Deus. Acreditar ou não, Deus. Então por isso a gente usa. Mas o que a gente critica é o sistema. Então, chega de conversa aí de dizer que não tem sentido um ateu ficar o tempo todo combatendo Deus. Ninguém quer combater Deus, cara. Porque Deus é apenas uma fantasia. A gente fala de um sistema. Então, o revoltado, que as igrejas estão cheios daqueles que se revoltaram porque esperava isso daquele Deus e não achou, não conseguiu, perdeu um ente querido de uma forma trágica, ou alguma coisa que aconteceu, alguma coisa, ou talvez até algum desafio que fez, mas mesmo assim não consegue deixar de crer. Aí chegou a dizer por um tempo que era ateu. Aí tá cheio desses aí dando testemunho na igreja. É todos mentirosos. Todos são mentirosos. Todos. Um motivo muito simples para dizer que era ateu que agora não é mais. Então, o primeiro ex-ateu que tem na internet, suposto ex-ateu, é o decepcionado e frustrado com Deus que ainda acredita. E sempre acreditou. Aí vem o segundo suposto ex-ateu. O segundo suposto ex-ateu que eu encontrei é o chamado neo-agnóstico emotivo. Ele se tornou um novo agnóstico, ficou ali naquela dúvida, só que ele é emotivo, só que esse aí é o construtor de provas para o Deus que ele quis acreditar, que ele quer acreditar. Aí ele foi ler a Bíblia de uma forma para encontrar as palavras bonitas de Jesus ou de alguém para dizer não tem como esse homem não ter existido ou não existir como um Deus. Exemplo, Augusto Cury. Augusto Cury, que é escritor, nada contra a pessoa do ser humano dele, eu estou falando de ideia. Então, na minha opinião, Augusto Cury, ele é um neo-agnóstico emotivo, enrustido de ex-ateu, que diz que era ateu, nunca foi ateu, de fato. Ele era isso. O agnóstico... Não estou falando dos agnósticos que estão aqui comigo, porque os agnósticos são pessoas também que têm um pensamento bem voltado a não acreditar que os deuses estão operando nas igrejas. Mas o neo-agnóstico emotivo é aquele que ele se emociona com qualquer história, qualquer palavra. Ele se emociona e aquilo que faz ele voltar a acreditar de fato no Deus. Se você assistir os depoimentos, as entrevistas do Augusto Cury, você vai encontrar ele falando o que foi que impactou ele na história de Jesus, na história disso e daquilo referente à religião. E voltar a acreditar em Jesus, escrever livros ex-ateu. Nunca foi ex-ateu. Nunca foi. Essa é uma verdade que a gente vê, observa. Ele diz ser ex-ateu. Ele pode dizer o que ele quiser. Como ele também pode falar o que quiser de mim, desacreditando no que eu sou. É discutindo ideia. Na verdade é o quê? É criticando ideia. Pode criticar à vontade. Pode dizer que eu sou o que você quiser, sempre respeitando eu como ser humano. Como eu estou falando. Então, o primeiro é o decepcionado e frustrado com Deus que ainda acredita, que sempre acreditou, O segundo é um neo-agnóstico emotivo, enrustido de ex-ateu, que ainda continua agnóstico, ainda não tem tanta certeza se de fato foi agnóstico. Aí vem o terceiro, cara. O terceiro suposto ex-ateu, eu chamo de ateu oposicionista. Que você tem conhecido aí na internet nesses últimos dias. É aquele que militou o ateísmo por muito tempo. Ateu, mas na verdade,
é uma pessoa que tem algum foco na mente, que não consegue ver outra pessoa falando da mesma ideia, defendendo a mesma ideia, crescendo mais do que ela. Falando de pessoa. Então, eu, por exemplo, digamos, se eu fosse um suposto ex-ateu oposicionista, isso que nunca vai acontecer, identificava que eu estaria declarando guerra contra os meus amigos que defendem as mesmas ideias que eu, porém eles cresceram mais do que eu, e eu senti alguma coisa voltada, quem sabe, a uma inveja, alguma coisa assim, e isso causou mentalmente uma oposição. E essa oposição foi tão crônica, vou dizer assim, foi tão forte que se tornou crônico isso, a ponto de eu não querer defender mais a mesma ideia que alguém que eu me tornei opositor defende, e eu caí para o outro lado. Dizer não, é melhor dizer agora que eu sou cristão, eu vou defender o lado de lá para eu ter o motivo de bater no lado de cá. Porque eu não suporto aquela pessoa crescendo mais do que eu, se destacando mais do que eu, defendendo a mesma ideia, eu não suporto. Isso aí fabrica o ateu oposicionista, o ex-ateu, suposto ex-ateu oposicionista. E tem uns aí na internet. E como é, Antônio, que você consegue mostrar a realidade do que você está falando? O primeiro fator, que eu posso até dizer de contração, para você identificar um suposto ex-ateu oposicionista, que continua ateu, ele é ateu ainda, viu? Deixando claro, só se ele era mais mentiroso ainda, dizendo que era ateu, muito tempo militando na internet, mas na verdade era um mentiroso. Um charlatão que queria dinheiro. Eu prefiro não falar por este lado. Vou dizer que ele era sim ateu, porque ele falava coisas absurdas sobre o Deus que agora ele acredita, que isso detectado como blasfêmia para quem tá lá, porque é tudo coisa de religião. E então ele começou a fazer guerra contra eles. Na verdade, alguns que tem aí na internet, que eu não vou falar nome de ninguém aqui, mesmo porque nada contra o ser humano de ninguém. Eu acho que cada um tem que defender a ideia que achar melhor, criticar a ideia que achar melhor de criticar. Pode criticar. Até hoje nenhum fez nenhum vídeo contra mim, porque eu não uso o nome aqui. Mas quando você começa a lembrar que essas pessoas, antes de falarem que são ex-ateus, já estavam fazendo guerras contra os ateus na internet, e ainda dizendo que eram ateus, quando não conseguiram vencer as guerras, aí vieram com outra conversa. Eu sou ex-ateu. Ateu não faz sentido. Aí eu vou colocar as razões por que um ateu não faz sentido, e começa a fazer vídeo. E começa a referir-se também contra os ateus que estão se desenvolvendo na internet, que estão crescendo rápido na internet com ótimos conteúdos. Exemplo, o Jason Ferreira e o Antônio Miranda apanham demais. Você não vê esses caras fazendo um vídeo contra esses supostos ex-ateus aí, mas eles fazem questão de fazer os vídeos para tentar, mas não conseguem. Porque eles deram um tiro no pé, entendeu? Eles deram um tiro no pé, eles começaram a bater naqueles que ajudavam eles lá no canal deles. Os mesmos inscritos do canal do Jason, os mesmos inscritos do canal do Antônio. Aí começaram a cair, começaram a perder a moral. Aí agora o único jeito que tem para começar descendo a ripa nos meninos aí, nesse pessoal, é dizer que somos ex-ateus, que ser ateu não tem sentido, não tem lógica, e vamos agora bater com pau de quina e vamos fazer nossos vídeos. Pá, tá certo.
Só que são ateus ainda, cara. Acabou. Não tem como. Porque eu não acredito que nenhum deles tem ou teve alguma amnésia. E não aconteceu nada impactante no planeta inteiro para convencer eles isso aí. Aí tem um que diz, eu tive uma experiência. Qual? Qual foi a experiência? Eu não posso dizer, mas a minha experiência foi de tantos dias que eu tive com Deus. Mentira. Pessoa que já vinha declarando guerra contra todos os ateus da internet. Falando coisas, fazendo vídeos absurdos contra os ateus. E caindo a cada dia em audiência aí. Tem a audiência do canal. E aí, não teve outro jeito, sou cristão agora. Aí eu tive experiência. Qual? Pode falar a experiência que teve pra ver se me convence? Então é conversa pra boi dormir e acordar no matadouro. Como eu falei aqui, esse vídeo não é pra atacar ninguém. É apenas pra mostrar uma defesa contra nós que somos ateus aqui, referente a esses supostos ex-ateus que estão fazendo vídeos na internet. Aí, tentando descer a ripa realmente nas pessoas que estão aí fazendo um trabalho muito bom em questão de ajudar a abrir a mente das pessoas. Então, bater em ateu, que a quantidade nossa é tão pequena, basta as guerras que a gente vê aí de religião com religião, de religiosos contra nós. Então todos os ateus da internet têm o meu respeito. Têm o meu respeito total. Os ex-ateus, que se dizem ex-ateus, que eu não acredito que são ex-ateus. Não estou falando o nome de ninguém. Nunca fizeram nenhum vídeo referente ao Antônio Galvão, mesmo porque eu não dou motivo para isso. Estou discutindo aqui também ideia. E tá aí o que eu acho sobre tudo isso que está acontecendo nesses últimos dias. Da agora para frente vai aparecer muitos, viu? Muitos. Que vão olhar lá o canal, não tem relevância, que talvez não consegue colocar um conteúdo no nível dos outros que estão crescendo. Aí agora o único jeito que tem agora, vamos fazer live, vamos fazer vídeo dizendo que os ateus fazem isso, que não tem sentido, que isso está errado, que não sei o que, e eles querem audiência, só que não tem. Porque eles não vão ter audiência nem do lado cristão, porque não vão confiar neles, e nem do lado ateísta. E aí fica lá, um canal fechado, não dá condição para as pessoas nem comentarem, porque sabe que se abrir para comentário só vem pancada. Não, aí começa a falar um monte de besteira e criar um monte de coisa, com um monte de vídeo para continuar aqui na plataforma. Mas quando você olha o passado dessas pessoas, você vê que essas pessoas, antes de se declararem ex-ateus, já vinham com oposição aos ateus. Principalmente aqueles que estavam crescendo já do início, que hoje estão lá na frente. Então, são o quê? São supostos ex-ateus, que são ateus enrustidos de ex-ateus oposicionistas. Somente isso. Que gostam de fazer oposição. Quando, na verdade, essa plataforma ela é aberta para todos aqui. Você tendo respeito por pessoas, você pode trazer a ideia que você querer. Você pode trazer o conteúdo que você querer. Eu procuro fazer sempre isso aqui. Eu procuro sempre trazer o meu conteúdo independente. Se eu tiver um amigo aqui, como eu tenho os meus amigos ateus, faço o possível para fazer um vídeo sempre falando da importância daquele amigo aqui. E não sou dominado por ninguém. Ninguém me controla. Tinha isso na religião. Ninguém fala comigo em bastidores o que eu tenho que colocar no meu canal ou não. Porque esses supostos ex-ateus aí dizem que existe uma liga aí, existe um grupo organizado que só fulano só fala o que Beltrano quer. Mentira. Isso não tem sentido. Nenhum conteúdo meu, quando chega aqui, é porque alguém disse, você tem que fazer isso. Eu recebo muitas matérias. Já fiz vários vídeos de várias matérias de amigos. Mas aqui eu só coloco o que eu acho melhor. Eu, com a minha liberdade que eu tenho. E agradeço demais pelo apoio de todos os amigos ateus aqui na internet. Então, eu só fiz esse vídeo porque a gente tem que se fortalecendo mais contra esses ataques que vêm por aí. Porque eu sei que até o momento nenhum suposto ex-ateu fez nenhum vídeo para tentar falar do Antônio Galvão. Mas pode acontecer a qualquer momento. Eu sei, de acordo com o canal vai crescendo, que o canal está crescendo muito legal aqui,
Vai chegar uma hora que vai aparecer aquele que vai querer me derribar aqui. E antes que o mal aconteça, eu corto logo a cabeça. Então já estou dizendo, não tenho nada contra vocês, fazem aí o conteúdo de vocês, mas deixa os ateus de lado, cara. Faça o seu trabalho. Se você agora diz que é ex-ateu, vai começar a provar que você é ex-ateu, mas com seus atos, com sua forma. Porque não tem, até agora não existe isso. Ex-ateu para mim não vai existir, até como eu falei, só por 2 motivos. E eu tenho certeza que você não levou pancada na cabeça nenhuma. Eu sei que você não teve nenhuma amnésia. Eu tenho certeza disso. Então você está tendo uma oposição aí, você continua sendo ateu. É melhor você declarar, não, eu continuo sendo. Não como os fulano, beltrano, ciclano, mas sou. Eu não sei se existe ateu diferente de outro. Não sei. Ateu é ateu. Não acredita e acabou. Até que prova o contrário. Então, fazendo cada um seu conteúdo e ajudando as pessoas a pensarem. Esse é o trabalho do Antony Galvão. Um abraço a todos. Fico por aqui. E eu fui, mas volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.